Baixinho, aquele pessoal que você falou, o Cartola, Nelson Cavaquinho, eu era muito amigo deles. O Nelson, a última vez, a Clara, Baixinho, eu vou lançar meu disco na Portela, você não quer ir? Eu disse, não, eu te pego, te trago depois. Aí me pegou e me levou. Quando eu cheguei lá na Portela, na quadra, aí estava o Nelson num banco com o violão e ficou, passava aquelas meninas de biquíni. Que ele adorava. É. E ele ficava dizendo assim, é hoje, é hoje. Aquela voz. De repente baixou a cabeça e dormiu. Quem está me ouvindo deve gostar muito dessa música. Quando eu piso em folhas secas, caídas de uma mangueira, penso na minha escola e nos poetas da minha estação primeira, não sei quantas vezes sob o morro cantando, sempre o sol me queimando, e assim vou me acabando. Quando o tempo avisar que não posso mais sambar, sei que vou sentir saudade ao lado do meu violão, da minha mocidade. Quando eu piso em folhas secas, caídas de uma mangueira, penso na minha escola e nos poetas da minha estação primeira, não sei quantas vezes sob o morro cantando, sempre o sol me queimando, e assim vou me acabando, e assim vou me acabando, e assim vou me acabando. Eu nasci no Rio de Janeiro, num subúrbio, um lugar assim tipicamente carioca, um subúrbio carioca, na zona norte da cidade e num bairro muito festivo e tal. Sou carioca da gema. E seu pai, senhor Amarelo? Meu pai era baiano, né, nasceu em Santa Maria da Purificação, a família é de Santa Maria da Purificação, do interior da Bahia. Terra de Betânia, do Caetano. Eu tenho o sobrenome de Caetano, né? A família do meu pai é Caetano de Jesus, mas sem nenhuma relação, sem nenhum grau de parentesco. Somente nasceram na mesma cidade da Bahia. E Dona Neuza, quem é? Minha mãe, uma carioca, era uma carioca apaixonada por música, nasceu no Rio de Janeiro também, e apaixonada por música e principalmente por dança. Ela só ia pela casa da senhora. A minha mãe, ela ouvia muita música, né? Nós tínhamos aqueles discos Rotação 78, aquelas
bolachas antigas, né? 78 rotações. E Lúcio Catica, havia venido grandes, muitos boleros, mas também muitas big bands, aquelas músicas do jazz americano, né? E ela gostava muito, ficava ouvindo o dia inteiro, arrumando a casa, ela era do lar, arrumando a casa, mas ouvindo música sempre. A minha infância foi uma infância muito saudável. Eu vivi todas as fases, né? A minha idade, todas as minhas idades, todas as fases a minha infância, minha pré-adolescência, adolescência. Eu vivi intensamente, porque o subúrbio ele é muito rico, né? De atividades festivas, né? Então, na época junina, tinham muitos arraiais pelo bairro inteiro, aconteciam muitas danças de quadrilha, eu estava sempre envolvido. Natal, nós visitávamos, era o hábito de correr coxia, como se chamava, que nós íamos na casa de todos os amigos. Quando nós íamos fazer a ceia na nossa casa, a gente já estava farto de tanto que comeu na casa dos outros. E a minha casa tinha o hábito de ser a última casa a ser frequentada por todos. Ou melhor, após a ceia da meia-noite, ou na passagem de ano, após o Réveillon, a minha casa era vamos dizer assim, o quartel-general. Todos passavam o ano com suas famílias, todos ceiavam com as suas famílias, mas meia-noite e 5, ou melhor, meia-noite e 2, 3, já tinha alguém, os mais próximos já estavam chegando. Porque meu pai gostava muito de receber, minha mãe também, mas meu pai era muito festeiro, então já tinha gambiarra no quintal, já tinha o som virado para o quintal e a música começava a rolar até de manhã com muita dança. Joga no bicho e vê se te aguenta, economiza, olha o dia de amanhã, que eu preciso do troco, domingo tem jogo no Maracanã. Em Cima da Hora é responsável, a Escola de Samba em Cima da Hora é responsável por muita coisa da minha vida, né? Primeiro que passou a ser o quintal da minha casa. Quando a gente podia brincar longe dos olhares dos meus pais, nós saíamos de casa, íamos pela rua brincando de pique, esconde, alguma coisa e tal, e íamos parar na quadra da Em Cima da Hora. Que tinha um pântano no final da quadra, no fundo do terreno, tinha um pântano. E nós entrávamos no pântano para caçar rã. E caçávamos rã, só pelo bel prazer de caçar rã, jogar rã em cima das meninas, olha a crueldade, a maldade. Era a nossa arte, a nossa peraltice, dos meninos, né? Então era um quintal de casa. Mais tarde, crescendo já na pré-adolescência, vamos dizer assim, mais exatamente na pré-adolescência. Para a adolescência, eram os bailes que tinham no bairro, né? E até a época de quartel, todos os domingos a gente frequentava as domingueiras dançantes da escola. Então a quadra nos viu crescer, né? Todos aqueles meus amigos da mesma faixa etária. Era onde a gente brincava durante o dia, era onde a gente dançava à tarde. E à noite, quando os pais permitiam, até 10 horas da noite a gente curtia o samba. No fim dos debates, os participantes conheceram um pouco da cultura brasileira. Um show de dança do dançarino Carlinhos de Jesus. Música baiana, pagode, choro e, para encerrar, bem ao estilo carioca, samba. Eu, quando era garoto, né, muito menino ainda, eu queria sair na noite para dançar. Então eu esperava meus pais dormirem, eles dormiam, geralmente a minha mãe. Meu pai saía, meu pai era um homem muito conhecido no bairro, político, então era um cara que vivia envolvido nas atividades sociais do bairro. Então, quando minha mãe, principalmente minha mãe, dormia, eu abria a janela do meu quarto, pulava a janela, ia para o quintal na ponta do pé com um sapato na mão, pulava o muro, que tinha quase 2,80 metros, mais ou menos, quase 3 metros, mas uns 2,5 metros. Era um muro muito alto, que depois eu vim ver essa medida exata, que acho que chegava a uns 2,80. E eu, muito arisco, eu
pulava e caía na rua. Da rua botava o sapato e ia para o Centro Social Esportivo. O Centro Social Esportivo tinha uns bailes, que era o baile que eu gostava de ir, só que eu não podia entrar, eu era menor. E era filho do Amarante, todo mundo me conhecia, então eu não podia entrar mesmo, todo mundo sabia a minha idade. Então o que eu fazia? Eu ia para o terreno do lado era mais alto do que o clube. Então o clube era mais baixo. E na altura do terreno, saía exatamente numa janela, tipo um basculhante, onde era o banheiro feminino. E eu, muito arisco e magrinho, eu conseguia pular nesse basculhante e passar entre uma fresta e outra das planilhas, né, que fechavam, né? Eu passava por ali e caía dentro do banheiro das mulheres. Muitas das vezes tinham meninas, as mulheres estavam dentro do banheiro e tal. Quando me via, é o filho do Amarante. E me acobertavam, me davam uma cobertura para eu sair do banheiro sem ser visto. Quando não tinha ninguém, eu ficava esperando, a porta abrir e eu saía. Até ser descoberto, eu já tinha dançado meia hora de baile no mínimo. Porque aí o fiscal ficava olhando, via sempre os pares, né? Homem e mulher. De repente, uma mulher sozinha no salão. Aí quando chegava lá, era eu, baixinho, né, dançando com uma delas. Aí saía, às vezes, na orelha, ou então saía pelo braço, com a promessa de que iam fazer queixa ao meu pai, de que eu estava invadindo um ambiente que não era para minha faixa etária, né? Preconceito e resistência. São duas palavras muito fortes e responsáveis pela minha trajetória. O preconceito, sem que eu percebesse a importância da palavra ou até o significado da palavra, eu já sofria, desde a época da escola. Porque quando tinham as festas da escola, as festas escolares, que sempre era a festa do folclore em agosto e a festa junina. Não tanto a festa junina, porque eu dançava, eu era o primeiro, eu era o guia da quadrilha. Mas nas festas do bairro, os meus colegas encarnavam muito porque eu dançava. E mexiam comigo, porque eles paqueravam as meninas e estavam namorando, e eu dançando com vários, porque eu era muito solicitado por todas elas, inclusive pelas namoradas deles. E isso foi uma coisa que me chamou assim, a atenção. Chegou uma época em que eu percebi que era um deboche deles. Na hora da pelada, do jogo de futebol, eles não me escalavam. Não me escalavam, não, o Carlinhos não joga bola. Né? Isso é coisa de menino. Né? Aí eu fiquei até meio violento, porque aí eu fazia questão de jogar e eu pegava, porque eu sempre fui mais ágil e esperto, tanto que eu me tornei atleta em seguida. E na escola eu já era um atleta. Dos jogos estudantis, eu era o primeiro colocado na turma e na escola, e sempre representava a escola nas atividades esportivas. Então eu tinha, né, meio truculentozinho, aí comecei, na pelada ninguém me escolhia para jogar bola legal. Agora, se fosse uma pelada sem regras, todos queriam que eu jogasse no seu time, né? Quando eu percebi isso, eu comecei a chamar a atenção deles para o fato de engraçado. Se eu não sou menino, como é que eu chego no baile e todas as meninas querem estar comigo? E vocês que são meninos ficam aí pelos cantos, agarrados uns nos outros, conversando o tempo todo na festa, e eu rodeado das belas meninas do bairro, né? Aí, enfim, isso já era um sinal do preconceito. Depois, em várias outras situações, já adulto, né? E até do meu próprio pai. Eu me lembro que com 10 anos eu disse para meu pai, pai, eu quero entrar numa academia de dança, me coloca numa academia de dança. Ele olhou para minha cara, saiu, foi trabalhar. Quando ele voltou, ele me trouxe uma folha de papel ofício, escrito Academia Marrom de Jiu-Jitsu. Marrom era o dono da academia, que era o Moreno, e Academia Jiu-Jitsu Marrom. Quer dizer, ele não admitia que eu queria dançar, né? Ele me colocou na academia de Jiu-Jitsu. E só mesmo na fase mais rapaz, em que ele percebia que eu chegava nas festas e todas as meninas corriam e eu tinha que me dividir para dançar com todas elas, e ali eu já namorava a maioria delas, sem que uma soubesse da outra, e que os próprios rapazes, alguns até não falam comigo até hoje, mas outros entenderam. Até alguns desses rapazes que mexiam comigo,
eu namorava as namoradas deles. Quer dizer, eu flertava com as namoradas deles. Aí o meu pai, eu vi que eu era solicitado nas festas, meu pai batia no peito, orgulhava lá, meu filho e tal. Talvez aí fosse a época exata para eu pedir a ele para entrar numa academia de dança. Né? E a resistência vem, eu acho que a princípio também inconsciente. Primeiro da minha consciência do que, né? Talvez primeiro da minha inocência. Deus está longe da ideia de que eu tinha que resistir a alguma pressão, alguma coisa, que era o preconceito, que também era inconsciente. Quando eu passei a perceber isso, a minha resistência foi muito em função, primeiro, do que eu sabia, né, de mim, da minha opção sexual, né, do que eu realmente queria. Segundo, da vantagem. Tem uma vantagem, que eram as meninas todas às minhas voltas, e os meninos não se importavam tanto, porque eu não mordia. Eu não era cão raivoso, como eles diziam. E terceiro, porque não me interessava também nenhum tipo de satisfação ou de mostrar para quem quer que seja que eu era menino e não menina, ou, enfim. E numa época muito em que o preconceito realmente era muito forte. Né? A homossexualidade era um crime, imagina. Eu nunca me importei. E mesmo depois, já fase de quartel, eu saía muito para bailes. E era muito conhecido no meio da dança pelas meninas. E vivia sempre rodeado delas. Né? E sempre namorando. Namorei muitas delas. Eu não dei muita importância a isso, não. Até que um dia eu cheguei pro meu pai é que veio dizer, não, você vai para as festas, não sei o quê. E eu chamei ele num canto e disse que eu só tinha que dar satisfação a duas pessoas na vida. Até hoje eu só tenho que dar satisfação às duas pessoas, o senhor e minha mãe. Eu era meio petulante. O senhor e a minha mãe. Fora isso, não me interessam os seus amigos. Meu pai era político, né? Meu pai chegou a ser candidato a deputado. Meu pai trabalhava com as maiores referências políticas da época e visitava um bairro. Meu pai era um líder comunitário. Então o filho do Amarante não podia quebrar a lâmpada, o filho do Amarante não podia falar palavrão, o filho do Amarante não podia brincar determinadas brincadeiras, o filho do Amarante tinha que ser um exemplo. E eu não era esse exemplo. Eu era um moleque, eu era muito levado, brincalhão, não era mal criado, não respondia a ninguém, era muito educado. Agora eu era arteiro, eu era muito arteiro, adorava jogar rã nas meninas, principalmente as meninas que não me davam bola, as meninas que não gostavam de mim, esse garoto não sei o que. E eu era galanzinho, eu dava a chegar para as meninas, dançava, eu não falava nada, eu só tirava para dançar e apertava a mão, não chiava, trazia nas costas, não chiava, colava, não chiava, já estava namorando. Então não me interessava eu ficar avisando A, B e C, nunca fui. Essa foi uma coisa que contribuiu muito. Eu acho que a minha resistência está muito na minha personalidade em achar que, mesmo jovem, naquela idade, eu só devia satisfação a duas pessoas, meu pai e minha mãe. Pasmado por completo, quando me vi tão perto de quem tenho amizade. Na febre da dança, senti tamanha emoção, devorar meu coração, divina dama. Os tempos da estudantina eram engraçados porque muitas das vezes eu saía fugido do bairro de Cavalcante e corria para a estudantina para dançar. E eu me lembro de uma vez que eu fui para a estudantina e eu usava um sapato chamado cavalo de aço. Era um sapato com salto desse tamanho e uma plataforma dessa. A sola não era fininha, não, era uma plataforma desse tamanho, calça boca de sino, Saint-Tropez, aquela que fica aqui bem embaixo, com um cinto desse tamanho. Uma camiseta James Dean branca, que eu gostava, branca e bem aqui em cima, né? Mostrando o muque, que eu sempre tive um físico colado no corpo, e um cabelo desse tamanho. Fui eu para a estudantina.
Cheguei lá naquele ambiente completamente diferente. Todos me olhavam de canto de olho. E eu fui tirar uma pessoa para dançar. Essa pessoa era Maria Antonieta, uma das grandes damas dos salões das gafieiras antigamente. E ela sentada estava com um leque, se abadando. Eu cheguei à frente dela e disse, com a mão atrás e outra à frente, disse, vamos dançar? Ela estava com o leque aberto, ela fechou o leque, me olhou da cabeça aos pés, voltou para o meu rosto, abriu o leque e disse, eu estou um pouco cansado. Me recusou. Porque realmente, eu naqueles trajes, eu tinha tudo menos pinta de quem dançasse em gafieira. Aí eu saí, peguei uma outra dama, uma mulher lindíssima que estava lá, aquele corpo tipo mulata do Lã, sabe aquelas mulatas de caricatura, um vestido branco colado com corte atrás bonito, mostrando a parte posterior da coxa. Tirei aquela mulher para dançar. Rodei o salão num peão, fiz um salão, um peão inteiro, 360 graus do salão, parei na frente da mesa da Antonieta e comecei a fazer todos os passos que eu sabia, para mostrar a ela que eu dançava. Mas, enfim, aí saí de lá. Foi um dos meus primeiros encontros com a cultura fora do meu mundo de Cavalcante, né? Ou seja, na estudantina. E com uma grande figura que eu vim encontrá-la depois e contei essa história. Ela se lembrou da história e a gente riu muito. Desci, olhei para aquele piso, aquela sensação de que você já... Ah, eu conheço. Continuando. Voltei, para voltar pelo menos, voltei. Aí eu não me contive, cheguei pro cara e disse, vem cá, meu querido, o que era aqui? Aí eu já sabia que era Golden Beer. Aqui sempre foi Golden Beer e tal. Não, nos últimos anos sempre foi a Golden Beer, mas aqui era a antiga Blém Blém. Quando ele falou Blém Blém, meu coração, blém, 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 blém. Me deu uma aceleração. Eu fui fazer um samba em homenagem à nata da malandragem que conheço de outros carnavais. Aí veio na minha cabeça. Quando ele falou, aqui foi a Blém Blém, aí pronto, sabe? Eu me transporto. Aí, de olho aberto, eu comecei a olhar para aquilo, aí me lembrei, eu chegando com Elba, foi um alvoroço. A gente foi direto lá para baixo, sentamos. Aí comecei a passar na minha cabeça. Aí começou a tocar, lá só tocava lambada, não sei o quê. Aí tirei a Elba para dançar, dançamos. Eu fui a Lapa e perdi a viagem que aquela tal malandragem não existe mais. Veio uma galera pra cá. E a gente dançando e tal. Aí me veio aquele... Aí eu comecei a chorar. Agora já não é normal o que dá de malandro regular, profissional. Aí falei pro corretor, cheguei pra ele e disse, olha, eu quero esse imóvel. O Serginho olhando pra mim e disse, Serginho, é aqui. Malandro com aparato de malandro oficial. Malandro candidato a malandro federal. Eu digo, é aqui, tem que ser aqui, foi aqui e aqui será. Malandro com retrato na coluna social. Malandro com contrato, com gravata e capital. Minha vida toda, férias escolares, era as férias de final de ano e de meio de ano. Era em São Paulo. E depois o meu grande pulo para o mundo, vamos dizer assim, né? Que o mundo passou a ver o Carlinhos de Jesus, aquele dançarino carioca, nos salões, que só era conhecido nos salões e no Rio. O mundo me conheceu no palco do antigo Palace em São Paulo, né? Lá em Moema, que hoje mudou o nome, mas era o antigo Palace, um show de Elba. Show de Elba. Ali o povo paulistano é que me... Sabe? Aí eu virei um sucesso enorme.
o público de São Paulo, a temporada da Elba. Foi uma temporada muito longa e a Elba, eu ouvi a Elba dizer para mim, Carlinhos, tem gente que vai ver o espetáculo 2 vezes, uma para ver o espetáculo e outra porque vai ver o balé. Então eu fiquei assim, eu acho que eu devia isso a São Paulo, esse carinho, né? E tinha certeza também, por outro lado, que eu sabia que eu ia chegar aqui e encontrar um colo, né, para me acariciar e me receber. Então estou aqui em São Paulo, com os meus paulistas, né, meu? Mas o malandro pra valer não espalha, aposentou a navalha. Tem mulher e filho e tal e tal. Dizem as más línguas que ele até trabalha, mora lá longe, chacoalha num trem da central. O que a gente vende no Lapa? A gente não vende chopp. Se chega um fornecedor, porque eu vou te patrocinar, porque você vai vender tanto chopp, já não me convence. Meu querido, o chopp é uma consequência. Eu quero vender alegria. E alegria não é o chopp. Alegria é todo um contexto, é música, é dança, é a forma que você é recebido no lugar. Nós fizemos um tratamento rigoroso com os nossos funcionários, principalmente com os que lidam diretamente com o público, seguranças, recepcionistas, garçonetes. Né? O que você vende numa casa dessa? Alegria. Então você não pode atender o cara mal. Você tem que estar alegre para atender. Né? Você tem que ter uma outra vibe, uma outra energia. Né? E foi por aí. Eu acho que o Lapa é uma casa que vende alegria. A nossa matéria é a alegria, é a satisfação, é a dança, é a música, isso tudo é alegria. E o show. Este não é um programa como aqueles que você está habituado a assistir. Ele não tem um começo, um meio e um fim. É como se fossem peças soltas que a gente vai juntando. Não fazem um sentido, não tem uma história. Ele começa quando você começa a assisti-lo. E ao sabor do acaso, ele vai se modificando, tomando outra forma, ganhando outro sentido, como se fosse um mobile. Mas aí chego na Mangueira em 97, chamado para uma reunião e achando que ia acontecer, de eu ser convidado a desfilar como passista e me convida para fazer a comissão de frente da Mangueira. Para o Carnaval de 98. Aí fiz os bambas, fiz Chico Buarque da Mangueira, que foi uma quebra de tabus e de conceitos de comissão de frente na Avenida. Ganhei estandarte de ouro e tamborim de ouro naquele ano. E no ano seguinte, há quem diga que tenha sido a comissão mais importante que eu tenha feito e que tenha passado na Avenida, que foram os bambas do samba. Foram 100 anos de música brasileira, da música popular brasileira, e a Mangueira fez essa homenagem, esse enredo, e eu tive a ideia de trazer os personagens. Tinha um samba, ainda concorrendo ao samba enredo, tinha um que tinha um refrão: Senhor Ismael Pixinguinha, Cartola Noel Candeia, ecoa no céu Mangueira, traz todo o samba para a estação primeira. E o presidente da escola me perguntou, e aí, como é que vai ser a nossa comissão? Eu digo, olha, deixa acabar o samba, a escolha do samba enredo, porque eu já tenho a comissão na minha cabeça. Se for um samba, e nem disse ele qual era, se for um samba, esse samba que eu estou pensando de ganhar, a comissão está prontinha. E foram tendo as finais, e na grande final, o samba que ganhou foi justamente, tinha uma faixa na quadra. A quadra era enfeitada com todos os sambas enredos que estavam concorrendo. E ganhou. Aí ele me perguntou, e aí, qual vai ser a comissão? Eu digo, olha lá, ó, tá vendo ali, Senhor Ismael Pixinguinha, Cartola Noel, Candeia, ecoa no céu, Mangueira, traz todo o samba para a estação primeira. Eu digo, tá ali a comissão. Ele, como? Reparou que todos já faleceram? É. Então, a Mangueira vai convidar todos esses grandes nomes da música brasileira para desfilarem. E eles vão estar na avenida com a gente. Como? Com máscaras. Eles vão estar com as máscaras com seus personagens. Aí o presidente me disse, pô, é mesmo, a gente pode ir ali na alfândega, tem as máscaras. Eu disse, na alfândega não. A alfândega, digamos, seria a 25 de março, que se encontra tudo, que é o Saara. Eu disse, não, Nova York, é uma mousse de látex. Aí eu peguei o filme, Uma Babá Quase Perfeita, peguei numa videolocadora e o Professor Aloprado, com Ed Murphy, e dei para o presidente, veja esse filme. É essa mousse que eu quero.
é um látex. Aí expliquei a ele o que era e tal. Muito caro, na época, um galão de 20 era $7.000. E aí eu já tinha ido para um maquiador, que era o melhor da Globo, Vavá Torres. Já pesquisei com ele a possibilidade, o custo, era $7.000. Cada galão ele precisaria de 2. O gesso odontológico, que era tanto, que custava tanto. Eu já tinha o custo de tudo. E convenci a ele a usar. Ele levou para a diretoria e todo mundo muito cabreiro. Fomos a Nova York, passagem para Nova York, para comprar o mousse. Pedi a formalização e a permissão para entrar com produto químico, que ainda tinha mais essa. Você vem do exterior, tem produto químico, você tem que ter uma autorização pela Polícia Federal, não sei o quê. Conseguimos tudo isso, com a escola, claro, e fizemos os Bambas do Samba. Divina Dama, depois que eu vendi esse samba ao Chico, ou ao Mário Reis, depois veio o Chico. E ele ouviu esse samba lá no morro e ficou me amolando todo dia atrás do samba, até que eu acabei vendendo também por 300 reais também. Tanto que hoje para mim não é vantagem a regravação de Divina Dama, porque eu não recebo direitos. Porque eu vendia naquela época os direitos de disco só. Quer dizer que se gravar, disco eu não recebo. Eu recebo de pequenos direitos autorais, essas coisas eu recebo, de execução. Mas disco eu não recebo um tostão. Mas eu vou cantar o Divina Dama para relembrar, né? Todo acabado e o baile encerrado, atordoado fiquei. Eu dancei com você, Divina Dama, coração queimando e chão, todo acabado e o baile encerrado, atordoado fiquei. Eu dancei com você, Divina Dama, com o coração queimando e chão. Fiquei louco, pasmado por completo, quando me vi tão perto de quem tem amizade. Na febre da dança, senti tamanha emoção, devorar-me o coração, Divina Dama. Todo acabado e o baile encerrado, atordoado fiquei. Eu dancei com você, Divina Dama, o coração queimando e chão. Quando eu vi que a festa estava encerrada e não restava mais nada de felicidade, vinguei-me nas cordas, na lira de um trovador, condenando o teu amor, Divina Dama. E foi uma emoção, né? Porque tem uma história que eu queria fazer o Cartola, porque eu sou apaixonado pelo Cartola, sempre fui apaixonado pelo Cartola. Cartola me fez conhecer a Mangueira, lá no subúrbio de Cavalcante, eu na Em Cima da Hora, eu amava 2 escolas, minha Em Cima da Hora e a Estação Primeira de Mangueira, por conta do Cartola. Então eu queria fazer o Cartola nesse personagem. Aí o presidente disse, não, eu quero sua cara na avenida, eu quero que todo mundo veja que é o Carlinhos que está ali. Então eu criei o personagem, o Carlinhos, que era o mangueirense, que convidava do céu todos aqueles elementos para desfilarem. Então eram 14 elementos e o Carlinhos, formando 15. E insisti para que o meu filho, o Dudu, fizesse o Cartola. E ele não queria fazer o Cartola, ele queria fazer um outro personagem. Já tinha se identificado. Eu peguei imagens de todos eles, consegui com o SEDOC, na Globo, com o Museu da Imagem do Som, textos e tudo que eu pudesse ter de cada personagem para eles fazerem no laboratório, para a gente estudar aqueles elementos, que eu queria que eles vivenciassem na avenida gestos, trejeitos, além da caricatura, né? Da maquiagem e das máscaras, do látex, né? Que era colado, era pele, é uma coisa tão fina que colava no rosto.
né? Tinha um molde, que tirava o molde do bailarino, o avesso virava, fazia a máscara, botar, depois fazia o detalhe de cada elemento, fazia outra, para fazer a pele final. É um trabalho maravilhoso. E meu filho, não, ele queria fazer o mestre fuleiro. Eu disse, não, você vai ser o Cartola. E no final ele se apaixonou realmente pelo personagem, porque aí eu comecei a estudar a história do Cartola com ele, começamos a ver imagens, fomos na casa da tia Zica, eu consegui o óculos que o Cartola usava, a tia Zica emprestou sem saber por que era. Eu, quando pedi o óculos, disse, não, tia Zica, é que a gente quer fazer uma caricatura para vir num carro. Mas você é de comissão de frente? Eu digo, não. O Elmo, presidente, pediu que eu viesse aqui para buscar, não sei o que e tal. E a gente enganava no bom sentido, os familiares, para que eles não soubessem, para que eles tivessem um impacto na hora da comissão entrar. E não deu outra. Quando marcamos, fizemos um teatro com o presidente, eu e o presidente, Milton Gonçalves no som, e perguntava em voz alta, cadê a comissão de frente? Eu fazia assim, não sei. E o Elmo me empurrava, e assim no meio do setor 1, todo mundo olhando para aquilo, achando que era uma briga, daqui a pouco eu levantava a mão para o céu e o Milton dizia, calma, eles virão do céu. E eu fazia assim, do céu. E todo mundo olhando, e tinha um túnel branco, com uma luz azul dentro, e o fog, né, a fumaça saindo, e saíam de lá uns personagens. Primeiro a sair foi Cartola, meu filho. Cartola, na verdade, não foi meu filho. E me lembro de um fotógrafo com uma máquina do jornal o Globo, aquela máquina com uma coisa enorme, com um flash enorme aqui. Ele focou para esse túnel que desembocava no início do desfile. Ele fez isso, quando ele fez isso, e o Cartola saiu, a máquina foi descendo e ele foi olhando. O Cartola saindo. Aí eu levei o Cartola, quando eu voltei, o catuquei ele, eu digo, bicho, se liga, vem mais aí. Aí é que ele caiu na real do que ia acontecer. Aí eu trago o Nelson Cavaquinho. E detalhe, eu selecionei um bailarino na estatura física de cada personagem. Quem não era gordinho, tinha a roupa, tinha enchimento e espuma, era um macacão com o corpo exato do personagem, vestido no bailarino. O bailarino podia não, nenhum deles tinha barriga. Então o Nelson Cavaquinho, para fazer aquela barriga, era uma espuma costurada na roupa. Depois ele portava a camisa em cima daquele macacão, não era a blusa não tinha enchimento, a blusa caía em cima do corpo já trabalhado com espuma. E os personagens foram saindo e as pessoas assim abestalhadas. Pra você ter uma ideia, a filha do Donga, a Lígia Santos, largou o camarote do Estandarte de Ouro, que ela é jurada do Estandarte de Ouro, e queria entrar para tomar benção ao Donga. Eu quero tomar benção ao meu pai, desesperada. E eu ali, na frente da cabine dos jurados. A Lígia Santos. Eu pedia a alguém da escola, por favor, segura a Lígia, ela não pode entrar. No meio do jurado ela vai entrar. E ele estava com a piteira, que o Sérgio Cabral, jornalista, ganhou do Donga a piteira que ele fumava. E o Sérgio me emprestou a piteira. Então o bailarino, além da caricatura, estava com a piteira do Donga. Era uma piteira de ouro. Pixinguinha, o sax pertenceu ao Pixinguinha. Eu queria que, no mínimo, um simples detalhe de um óculos ou de uma piteira fosse um elemento que incorporasse em cada personagem, em cada bailarino, aquele personagem. Então, realmente foi de arrepiar. As coisas que aconteceram, a forma que foi o desfile, o envolvimento que teve da plateia com aqueles, os parentes que ali estavam. E aí foi. No dia do desfile, Ismael Silva nunca chegou cedo no desfile. Nunca. A primeira escola de samba, ele fundou a primeira escola de samba do Rio de Janeiro. Quando a escola estava no meio do desfile, ele chegava atrasado, entrava no meio da escola, do meio para o final, né? E desfilava. No dia do desfile da nossa comissão de frente, todo mundo pronto. Nós começamos 8 horas da manhã, que tinham máscaras que levavam 2 horas para aprontar o bailarino. E depois de pronto, todos eles, eles se alimentavam de canudo, porque o látex vinha no rosto inteiro e entrava por dentro da boca, colava aqui por dentro.
O lábio também era o látex. Porque, digamos, o Natal tinha os lábios negros muito carnudos. Então, o látex fazia esse torneio. O bailarino não tinha tanto. O menino que fez o Noel, ele tinha queixo. E o Noel não tinha queixo. Então, a máscara era um elemento que já disfarçava daqui e daqui ia para o pescoço. Então, o bailarino não tinha queixo. Então, para eles comerem não era legal. Então, a alimentação foi toda líquida. E eles estavam desde 8h30 da manhã na concentração. Então, aí nisso, o Ismael, vamos começar o desfile. Fiz uma corrente, oramos. Quando todos nós estamos saindo para esse túnel onde saíam esses elementos da fumaça, para fazer aquele impacto do setor 1, cadê o Ismael Silva? O portão abriu. Antes de chegar no primeiro jurado, chega o Ismael esbaforido, o bailarino, que a máscara dele tinha soltado a toda a parte de baixo, e o Vavá teve que recompor, colar novamente, e isso fez ele chegar atrasado, como na vida real. Meu único desejo não é nova, é quase nova, porque já foi gravada, mas como ninguém conhece, foi gravada há muito tempo por Alcides Gerardi. A única gravação que teve. Né? Tu devolveste meu retrato, tu devolveste meu retrato, minhas cartas e os presentes, nada disso eu aceitei. O que eu só faço questão de receber e devolver são os beijos que te dei. Se não é esse o meu único desejo, não quero mais poder me retirar daqui. Quanto mais fecho os meus olhos, mais te vejo. Quanto mais foges, mais me sinto junto a ti. Porque tu devolveste meu retrato, minhas cartas e os presentes, nada disso eu aceitei. O que eu só faço questão de receber e devolver são os beijos que te dei. São os beijos que te dei. Magia de dançar e a dor de perder. É duro. E a dança sempre foi a dança sempre fez parte da minha vida, né? Conta minha mãe com 4 anos, eu me lembro exatamente com 8. E todos os grandes momentos da minha vida, os mais importantes, eu estava envolvido com a dança. Até a própria perda do meu pai e da minha mãe. O meu pai, eu estava no teatro, dançando, tive que largar um ensaio, ver o chão. Perdi o chão ali. Depois a minha mãe, eu estava no teatro também. E a dança me serviu para me confortar, né? E me ocupar, principalmente por me ocupar. Agora, você perde um pai, uma mãe, você fica órfão, né? Você perde a esposa, você fica viúvo. Porque perdeu o filho. É uma dor tão grande que não tem nem termo. Não existe nenhuma palavra que possa
Eu costumo dizer que a dor é o reverso do parto. Eu nunca senti a dor do parto. Mas eu sei que dói. Sou casado com uma gineco-obstetra. Eu sei que dói. Ela já me explicou até o porquê, como é que a coisa acontece, a dor. Mas eu tive o reverso do parto. Eu perdi meu filho. Né? E é inexplicável a dor, que é infinita. Ela não passa. Ela não passa. Você se acostuma com ela. Teu corpo acostuma com a dor. Tua mente acostuma com a dor. E eu estava dançando no dia. Estava longe. E naquele dia ele me mandou um Twitter. Como nunca mandou daquela forma. Ele brincava comigo sempre. Ele era muito, muito brincalhão. Pai, um beijo na nuca. Eram as mensagens dele. Beijo na nuca. Tô tocando hoje não sei aonde. Beijo. E naquele dia de manhã eu acordo, vou ver o telefone e tá lá. Pai, Deus está contigo. Desculpe. Uma mensagem, não que ele não tinha Deus no coração, mas não era hábito dele, não era discurso dele. Muito moleque, vivia brincando, de piada no Twitter. E naquele dia eu tenho gravado, tenho guardado até hoje essa mensagem dele. Eu tenho guardado até hoje essa mensagem. E a dança, mais uma vez, foi o meu divã, minha bengala. 5 dias depois eu tive que dançar. Um contrato que eu tinha com os Emirados Árabes. Uma multa que eu não teria condição de pagar. Um compromisso assumido, uma dificuldade, quase 1 ano de negociação. Os Emirados Árabes é uma burocracia imensa. E eu tive que dançar 5 dias. Ali eu sempre discursei de que a dança é uma celebração. Eu, quando danço, eu celebro a vida, a alegria. E naquele dia eu celebrei a morte. Como os nossos ancestrais faziam. Dançavam para a colheita, para a chuva, para o sol, para a vida, para a morte. E aquele dia eu dediquei ao meu filho aquele show. E hoje eu convivo, eu quero trabalhar, eu quero dançar. Enquanto eu puder, meu corpo aguentar, eu quero dançar. Porque eu vou estar celebrando as coisas boas que eu tive na vida, que eu não tenho que me queixar da vida. Não posso. Eu não posso me queixar da vida. A vida só me trouxe coisas boas. E até essa grande perda na minha vida, Deus me fez entender de que a gente, mais do que nunca, hoje eu entendo, que a gente tem um tempo para chegar e um tempo para sair. Ele, o tempo todo da vida dele, eu chamava ele de afoito, porque o tempo todo ele fazia as coisas tão intensamente, como se fosse a última vez da vida dele. E eu acho que ele viveu intensamente. Com 32 anos ele morreu, mas ele viveu como os meus 61. Na vida dele, coube 61 anos de vida em 32 de existência. E a mensagem dele naquele dia não tem outra explicação. Não tem.
Não foi coincidência. Foi pressentimento. E ele se despediu de mim. Então eu digo que hoje, um hiato no peito, um buraco que não cicatriza, que não para de doer, mas que a dança é meu analgésico, né? Ameniza muito essa dor. Acalanta meu peito, meu coração, me faz continuar vivendo. Tenho uma família, a minha mulher e minha filha, e os meus amigos. Mas a minha mulher e minha filha, a gente já era muito próximo. Agora então, a gente está um em carne. Porque a gente se apoia muito um no outro. A minha atual mulher não é a mãe carnal dele, mas o conheceu quando ele completou 2 anos de idade. Acompanhou tudo. E minha filha caçula, né? São meus 2 maiores motivos para a vida. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a você. Imagina. É bom. Olha, muito obrigado. Obrigado a você, Baixo. Pelo teu carinho, por essa oportunidade de estar no seu programa, de te dar essa entrevista, de tocar num assunto que para mim é muito forte. Eu abri meu coração para você, sem saber, tá vendo? Nossos corações estão juntos, né? Senhores maestros.